Olá, tudo bem? Mais um Momento Seguro, nossa edição número 25. Isso mesmo, chegando aí já a um quarto de uma centena, 25 episódios, falando de produtos da ViConseg, falando de seguro, falando de seguro de vida, falando de consórcio, falando de financiamento, falando de muita coisa que serve para a sua vida, prestando um serviço para você. Momento Seguro. Hoje, meu amigo Léo, estou muito bem acompanhado, mas não que sua companhia não seja boa, mas hoje eu estou muito bem acompanhado com parte da equipe da ViConseg, Brenda e Pamela. Tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso. Da última vez que eu vim aqui do programa, eu falei que Léo podia ficar em casa tranquilamente, que eu dava conta, e ele realmente levou a sério. Levou bastante. Não é a primeira vez, como Sim. Brenda já falou, né? Brenda, nossa gerente comercial, e Pamela, que é a responsável pela carteira de benefícios da ViConseg. Tudo bem, Pam? Tudo ótimo, boa noite. É um prazer estar aqui de novo, falar mais um pouquinho dessa carteira que eu tanto amo. Ela falou boa noite, mas pode ser boa tarde, bom dia. O bom que você quiser. O horário que você estiver assistindo. Você já notou que estamos gravando no período da noite, certo? Então, hoje a gente está aqui um pouquinho para falar da carteira de benefícios, né? Falar de seguro de vida, falar de plano de saúde, falar de... que mais? O que é que envolve a carteira benefício? Uma ótima pergunta para a gente iniciar. Sim. Pronto. Dentro da minha carteira, eu trato saúde, trato odonto, trato tudo sobre vida, trato VR, trato tudo que é relacionado a benefícios. Aqui a gente tem que tá. dar o significado para o nosso espectador. VR é o Vale-Refeição e Alimentação. Ótimo. Tudo que é de benefício, ponto eletrônico, tudo que é de benefício ao colaborador é dentro da minha carteira hoje. Legal. Brenda, como é que está o planejamento comercial da ViConseg para o segundo semestre? Nós já estamos chegando aí no mês de maio, né? Daqui a pouco tem São João. Eu estou vendo movimentações para eventos, eu estou vendo movimentações de crescimento, eu estou vendo movimentações de gente nova, eu estou vendo movimentações de produtos novos. Sim. Olha, a nossa programação, graças a Deus, está correndo de vento e popa. Da última vez que eu vim aqui, eu ainda comentei que a gente queria focar muito nesse ano de ações, de eventos, e a gente está conseguindo seguir ativamente nisso, em investimento na parte mais digital, que é algo que a ViConseg, né, hoje ela está com esse espírito mais jovial, esse espírito mais de estar na presença do digital. Então, assim, a gente está em vento e popa, bastante evento, em junho mesmo vai ter bastante ação. E uma coisa que às vezes Léo sempre fala, Brenda, não endoida, porque a cabeça dele é muito acelerada, então toda a nossa programação, ele sempre inclui mais um pouquinho aqui, inclui ele mais fala ali. Isso porque ele já endoidou. Ele é acelerado. Então... Aí ele é acelerado e já encontrou alguém que embarca na onda juntamente, então dá tudo certo. Lembrando que tem uma equipe bastante numerosa hoje na ViConseg, né? Nós temos aí... Nós somos em 11. 11. Ainda tem os agregados que vão pra lá de vez em quando. 12 né? com o Alvino, porque ele é... Tá me sinto quase de casa. Contratado. Eu me sinto de casa. Me sinto de casa. Pam, vamos falar um pouquinho, Pamela. Mesinha, já tem sua mesinha lá, sai já seu café na hora. Já tem minha mesinha, já tem o café, já até levei o café também. Pamela, vamos falar um pouquinho aí sobre... seguro de vida para pequenas e médias empresas, vida global, qual a diferença entre eles? Vamos falar um pouquinho sobre esta paixão que eu sei que você gosta e sei que você gosta de falar. No último podcast que você veio, era para falar 15 minutos, ela ficou 40. Ela é dessa. Viu? Pois é. Era para dividir em 3, ela ocupou quase que o espaço de todo mundo. É porque eu me assemelho muito ao meu patrão, entendeu? Então, vamos falar um pouquinho sobre vida pequenas e médias empresas, vida global e as principais diferenças entre eles. Pronto. Primeiramente, né, falar o que significa a questão do vida coletiva, que é o vida para empresas. É um planejamento mesmo do próprio sócio, diretor, para o seu funcionário para um momento que vai ser muito estável. Por exemplo, numa invalidez, numa morte, é um momento em que a família dele está estável. Ele também, no caso de uma invalidez, é uma coisa com que a gente não pode contar.
Hoje a gente trabalha com a grande maioria do que a gente entra pela carteira da Viconseg, a gente entra com esses dois, o global ou o PME, que é o pequenas empresas. E qual é a principal diferença entre eles? No Vida Global, a gente estipula um valor para poder cobrir aquela empresa. Vamos supor, é R$1 milhão que vai ser distribuído a 50 funcionários. O que é muito ok, se é uma empresa que não tem fluxo de ficar mexendo, entrando muita entrada e saída, é um seguro ideal, que a gente não tem que ficar fazendo movimentações, então é realmente muito bom. Já o PME, a gente faz muita movimentação, a gente faz movimentações neles mensais, é entrada e saída de funcionários. Já nesse, o capital, ele é estabelecido, o capital, no caso, é o valor que a pessoa vai receber em caso de falecimento, de invalidez ou de alguma outra cobertura contratada, ele é individual, diferente do global. O global, eu contrato um valor para a empresa. Já no PME, eu contrato um valor para o funcionário. O que é o grande perigo do global hoje? Muitas empresas, inclusive a gente teve até uma reunião sobre recente, o grande problema do global hoje é a questão do... Vamos supor, você tá lá, você não faz uma movimentação, mas você segue um sindicato. Você contrata uma apólice de 100 mil para 4 funcionários. Então, são 25 para cada, tá? Então, a divisão entre 100 mil entre 4. Vamos supor que você contrata mais um funcionário. Viraram 5. Então, que era 25, já cai para 20. Cai para 20. Se seu sindicato estabelecer que seja 25 e acontecer alguma coisa com um desses 5 funcionários e vier falecer ou invalidez e ele vier receber e aí tiver essa diferença de valor, é um problema para a empresa. Então, a gente sempre pede para que, se for de fato, incluir algum funcionário que vá mexer no capital. A gente sempre prefere fazer o capital um pouquinho a mais do que o sindicato pede, justamente para, caso entre um funcionário ou outro, um colaborador ou outro, mas que se tiver, que se for preciso, a gente mexa também no capital. Diferente do PME, que como a gente dá entradas e saídas todos os meses, a gente não tem essa preocupação, porque o capital é fixo. Alvino vai receber 100, Brenda vai receber 100, Pamela vai receber 100, independente da quantidade de pessoas que estiver dentro da empresa. O que é mais comum? É isso, depende do fluxo da empresa. Por exemplo, a Viconseg, hoje nosso capital é global. Por que é global? Porque a gente não tem uma movimentação, a gente não tem uma saída e entrada tão grande de clientes, ou perdão, de funcionários, de colaboradores. A gente não tem. Nossa equipe já está estabelecida, muito bem estabelecida, então a gente não tem essa entrada. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente, inclusive, de Brenda. Eu tenho um cliente de Brenda que mês passado ele fechou comigo 285 funcionários, esse mês ele fechou 170. Então, é uma variação muito grande do que entrou e saiu. E nessa rotatividade ainda entrou pessoas e saiu pessoas. Então, aí é muito bem fechadinho. Eu ali pegando no pé da empresa, porque para fazer a movimentação, porque eu sou muito preocupada com essa questão de a gente estar sempre muito bem amarradinho para não acontecer alguma coisa e ter um funcionário descoberto. Porque aquelas empresas mesmo que tem o sindicato, como a Pamela falou, é as empresas que mais tem que ter esse tipo de cuidado. Porque o sindicato, ele estabelece o mínimo de cobertura e o mínimo do valor. Então, como ela comentou, se você acaba perdendo esse tino da cobertura, você vai estar sofrendo sanções, coisas realmente muito sérias para a empresa. Então, acho que o primeiro foco para quem quer adquirir esse tipo de produto é: qual é a minha convenção? Qual é o mínimo que eu tenho que respeitar da minha Quem convenção? estabelece a convenção é o sindicato. Isso. Aí, dentro da convenção, nossa, a minha convenção mínima é 25 mil. Eu tenho 30 colaboradores. É mais interessante eu entrar pelo global? É interessante eu entrar pelo individual? Como é meu fluxo? Entra muito cliente ou não? E dessa questão desse cliente, dessa que é uma cooperativa, tem muito fluxo, porque são cooperativas de profissionais da área de saúde. Então, os cooperados, eles aderem de livre e espontânea vontade. Então, eles podem ficar 3 meses, 4 meses lá, como eles podem sair. Então, tem essa rotatividade. Então, acaba sendo interessante ou acaba não sendo interessante. Então, é só esses detalhezinhos, mas ambos são produtos muito bons, não tem assim, acho que um que seja melhor que o outro, é só realmente atentar à necessidade da sua empresa e aquilo que ela se enquadra melhor. E só fechar lá, Davi consegue e partir para abraço. Engraçado como as coisas vão se encaixando. Eu recebi a solicitação de um estudo
das indústrias de Vitória da Conquista, as associadas à Invic 75 Indústrias, sobre a rotatividade de funcionários dentro Sim. da indústria. Então, assim, quando você fala, vai depender da entrada e Sim. da saída, eu penso, poxa, um dos objetivos desse estudo, muito provavelmente, Com Essa é a questão. questão do seguro. Então, assim, a gente vai pegando uma coisa com a Sim. outra que o pessoal só tem águia Sim. quando a Sim. gente fala de negócios, né, de business, e tem que ser mesmo, gente, que quando Uhum. não Tem é pra onde correr. não é nada pejorativo a gente falar Com certeza. só tem águia, e assim, já estão pensando, né, nessa Isso. taxa de rotatividade, porque aí eu aumento a porcentagem no meu global, por exemplo, se for Isso. mais conveniente para mim. Tô errado? Exatamente. Não, Uhum. não. A gente tem que conhecer muito bem o nosso cliente, né? Eu sempre falo com o Léo, Léo, me passa o contato, eu quero conversar com o cliente, eu quero saber o que é que ele precisa, qual a necessidade dele, porque às vezes não é o caso da gente, que a gente sempre faz muito bem esse estudo, mas pode acontecer de você cair na mão de um corretor que ele não te explique as coisas Isso. direito e você ser prejudicado por um erro que não é seu porque Sim. você não tem conhecimento. Às vezes você não tem um conhecimento dessa questão, igual eu te expliquei aqui Sim. agora, essa questão de que Da entrou um comissão. funcionário e aí ele desestabilizou a cadeia que É vem rateio. do Isso. rateio. Então, é uma coisa que você realmente, o corretor tem que ter esse cuidado. Ele tem que ter o cuidado do seu cliente, saber qual é a sua necessidade, o que é que você mais precisa, o que é que vai se adequar melhor. Hoje, por exemplo, a gente tinha uma empresa que a gente fechou um seguro hoje de vida, de uma empresa que Léo virou pra ele assim, olha, pra você é interessante o global, você não tem movimentação. Então, a gente fechou o global. São 2 produtos, as coberturas são iguais, tá? A gente consegue, a grande maioria das coberturas que tem um, tem outro. É só mesmo essa questão da movimentação. Eu vi que o Brenda até falou da questão das convenções e tal. Hoje, a gente tem, inclusive, no produto das convenções, a gente tem produtos direcionados nas seguradoras para convenções. Assim, por exemplo, o CNPJ de Alvino é de uma padaria. A padaria, ela segue convenção, ela segue um sindicato. Então, aí eu jogo lá para poder fazer uma cotação. Ele já te identifica que você é do sindicato das padarias. Ele vai me dar lá a convenção de Alvino, pede com que Alvino tenha 20 mil para cada colaborador dentro da empresa. É assim, isso é uma coisa que facilita demais. Me bateu uma curiosidade, eu posso? Pode Como é que falar. está sendo a utilização nesses sistemas de inteligência artificial? Porque na hora que você falou disso aí, eu já pensei na inteligência artificial. Eu jogo lá e ele já faz todo esse cruzamento. Hoje os sistemas das seguradoras, tudo são muito bem integrados. Eles realmente têm esse tino de fazer realmente esse tipo de conexão e acesso. A gente, tanto com a pessoa física também, a gente coloca o nome da pessoa e já traz as informações mais básicas dela. Acontece também com o CNPJ. E isso facilita muito, porque às vezes na correria ali de você fazer algum tipo de cotação e tal, o cliente ele manda logo o CPF e com o CPF a gente já consegue iniciar esses trâmites. Então, realmente, cada dia que passa, os sistemas eles estão se aperfeiçoando cada vez mais. Nos da saúde também, que eles trazem grandes novidades, como cotações prévias que a gente consegue fazer pelo aplicativo do telefone. A gente consegue mandar um áudio, tem algumas plataformas que você consegue mandar um áudio. Eu quero uma cotação para Alvino tem 45 anos, ele é Acertou. publicitário. Não parece, Ele se é fosse eu tinha deixado 30, tá? Parecia mesmo. Ele é publicitário, casado, então ele já consegue, em segundos, te enviar uma cotação pronta, sem a gente precisar tá digitando. Então, na rua, a gente consegue dar esse auxílio. Então, assim, cada dia mais, as seguradoras, elas estão entendendo a importância desse mercado, entendendo a importância do digital, e isso, contrapartida, facilita muito a nossa vida. A gente consegue ter uma massificação de cotações do mesmo cliente, de uma forma muito mais ágil, a gente ganha tempo e todo mundo ganha dinheiro e fica muito mais fácil. Não me chamou a atenção quando o Pamela falou, né? Ele identifica lá, Alvino, ramo de padarias, então ele já puxa pelo Qual é a sistema convenção, qual é a qual é o mínimo, convenção. Ali ele puxa muito Sim. provavelmente pelo cartão CNPJ, que é o que você tem lá como ramo descrito. Sim. Uhum. Ele vai puxar por ali e aí ele já me puxa a convenção no meu estado. Porque ele já tem lá, como ele já vai ter os dados do Bem CNPJ, interessante. Já ele vai vai ver saber, que ele vai me trazer tudo certinho. Ele segue esse sindicato que tenha essa convenção. Isso pra gente é um facilitador enorme. Principalmente, não é nem o ganho de tempo, obviamente, é muito bom, porque quanto mais a gente tem tempo, mais a gente pode cotar.
mas também a questão de não errar. A É assertividade muito mais na assertivo. entrega. Eu sempre procuro, quando a gente tá apresentando convenções, eu sempre falo, olha, dá só uma conferidinha se sua convenção tá certa, tudo certinho, mas 100% bate. É muito bem atualizada as E tabelas. nisso daí de assertividade que você falou muito bem, né? Na questão de orientar o cliente, Léo sempre fala aqui da venda ser consultiva, não ser uma Sim. venda, né? Só por Vender. vender. Vamos vender, vou vender e empurrar esse seguro aqui. Não, é uma venda É. consultiva. A Porque os responsabilidade do corretores. corretor, consultor, para vender. Isso. Isso que eu ia falar, os corretores hoje somos consultores de fato. A gente não tem que só entender sobre o produto. A gente tem que entender sobre o cliente. Sobre o cliente. Então, cada cliente, ele é particular. Então, a gente tem que entender tudo o que ele precisa, a necessidade dele, para a gente ser assertivo naquilo que a gente está vendendo, naquilo que a gente está comercializando, para que tanto ele saiba que tem uma corretora, que ele possa confiar, que ele não vai ter problemas, e se acontecer alguma coisa, olha, eu vou acionar o meu seguro, porque ele está realmente coberto para a minha necessidade. Então, essa é a grande importância do corretor. Então, é algo que realmente facilita muito e estamos aí, né, gente, para quem precisar. Modéstia à parte, eu recebi inclusive um elogio essa semana, até mostrei a Brenda, justamente sobre essa questão Sim. dessa personalização de atendimento. Eu tenho um jovem médico, de uma campanha que a gente está fazendo, e aí ele está precisando de um seguro que seja para ele, para a mãe dele e para o pai dele, a partir do Sim. CNPJ dele. Só que não são todas as companhias que aceitam. Então eu realmente parei uma tarde, eu fiz um estudo sobre a vida dele, peguei a idade da mãe dele, a idade do pai dele, o que é aceitável individual cada um. E aí eu mandei uma planilha pra ele. Eu fiz uma planilha no Excel e mandei pra ele. Ele, Pamela, eu estou assim, incrédulo. Eu já conversei com vários corretores, ninguém nunca me apresentou uma forma de uma planilha pra poder atender tanto a minha necessidade. Falei, ô João, é porque eu tenho que saber o que é que você quer, o que é que você precisa, porque meu interesse é fechar com você. Eu não quero que você saia daqui e fale assim, não, que Alvino vai me oferecer um seguro melhor que Pamela não me ofereceu. Então eu vim aqui e lhe apresentei tudo que eu tenho, já pra você ter certeza do que é a sua necessidade e a gente amarrar aqui. Não sai, não. Aqui é cliente meu já. Tá, e a diferença Sim. de cliente, da entrega que o cliente Vi Consegue tem, é nessa mudança que a Vi Consegue tem passado pelo último Sim. aí, né? Fez Com toda a modernização de equipe, a modernização de equipamento, modernização de sistema, modernização e entrega e humanização de atendimento, como vocês estão vendo aí. Brenda falou um pouquinho falou sobre coberturas, eu queria entender um pouquinho também sobre as coberturas de seguro de vida, tanto um como o outro, você já me disse que são as mesmas, mas o que um seguro de vida cobre além do que a gente pensa? Eu morri, minha mulher e minhas meninas vão ficar com um prêmio, né? Que a gente chama de prêmio? Com capital. Com capital, pronto. Hoje, o seguro de vida ele é muito mais do que só um seguro para proteger a família de quem venha a falecer ou ficar inválido. O seguro de vida hoje tem diversas coisas. Uma das coberturas que, por exemplo, eu acho muito interessante, que foi uma que eu fiz questão de colocar, por exemplo, na apólice que eu fiz para minha mãe. Por minha mãe já ter um pouco mais de idade, eu preferi colocar essa cobertura, que é de doenças graves. É uma cobertura, assim, para mim, que eu acho uma das melhores. É uma cobertura que você vai contratar um valor determinado por corretor e eu sempre orientei os meus clientes, eu falo o valor que eu acho mais ou menos que a gente tem que colocar, mas eu também sempre pergunto o que eles acham, a gente vai trabalhando juntos. Mas a gente coloca essa cobertura, um valor contratado, que em diagnóstico de qualquer uma dessas doenças, você vai receber o valor. Inclusive, semana passada na corretora tivemos um caso. Foi o primeiro que eu peguei desde quando entrei na corretora. Um cliente nosso, infelizmente, passou por um infarto agudo. Graças a Deus, tá muito bem. Ele mesmo me ligou para solicitar a cobertura, a questão da cobertura. A gente já direcionou a Rafa, né, que é no nosso setor de sinistros. E aí, Rafa já tá em andamento com ele. Já tá, se eu não me engano, com o pagamento agendado. Tem mais ou menos uma semana e pouca que ele viu. Então, é muito bom. E é no ato do diagnóstico, tá? Não tem que passar tratamento. É com laudo. Tive um infarto, laudo. Recebi um diagnóstico de câncer, laudo. Recebe na hora. Isso é muito importante, Alvino, pra quê? Brenda
pode falar mais com mais propriedade do que ninguém. A mãe de Brenda, há um tempo atrás, passou por um episódio de câncer. E eu que conheço Brenda há muitos anos, a gente acompanhando muito de perto, a gente viu como que foi complicado. Esse deslocamento. Brenda do aeroporto, o médico ligou pra ela, volta, que eu consegui a cirurgia de sua mãe. Então, Aí, era... isso aí você tá em Salvador e você teve que ir para São Paulo. E assim, é um produto de extrema importância. Tanto para abraçar toda essa questão financeira, porque quem realmente passa tanto por um câncer, que foi no caso da minha mãe, quanto por qualquer outro tipo de doença, um infarto. No caso desse cliente, aí, graças a Deus, ele ficou bem, mas tem aqueles clientes que vão precisar, quem sabe, de uma fisioterapia, de consultas contínuas, de remédios mais especiais. Dá Então, uma assim, segurança financeira. dá uma né? segurança certeza. financeira. Esse provedor, a depender da forma que ele trabalha, se for por produtividade, é um valor que vai estar abraçando todas as questões financeiras da casa também, porque por mais que seja para doença grave, não necessariamente você tem que pegar todo o dinheiro e reverter só para a questão da doença, não. Vamos dizer, você adquiriu 50 mil do produto, 50 mil vai estar caindo na sua conta. Você só precisa realmente apresentar o laudo do diagnóstico. O próprio cliente vai destinar esse A valor. administração do valor. Vai administrar o valor. A seguradora não precisa saber, você usou exatamente quanto em cada. Ela Não. não vai te pedir nota fiscal, Ela não vai te pedir. prover o dinheiro. Isso, você provou o laudo, olha, tive isso, que tá no rol das doenças que foi contratada, tá com laudo, pronto, recebe o valor e toda a família vai realmente estar muito mais tranquilo, muito mais abraçado, o tratamento muito mais eficaz. Eu tenho experiência própria de que ter esse dinheiro, um volume de dinheiro, facilita muito a recuperação, 50% melhor, então realmente é um produto essencial. Todos aqueles que adquirem um seguro de vida e têm a possibilidade de fazer a inclusão, a gente faça, que é de extrema importância, A gente falou aqui de infarto, de câncer, eu sei, nós não vamos lembrar todas, Não. mas lembram aí de principais. AVC, doenças AVC. renais, transplantes de coração, transplantes de rins. Tem bastante coisa. Cegueira, tem bastante coisa. Alzheimer também. Sim, é porque ele vem normalmente nas seguradoras, ele vem em pacotes. Tem um pacote. Eu sei que a gente não ia lembrar de tudo, e de só cada queria... seguradora para outra pode ter variar uma o variação. tipo de produto, de doença, mas é um rol bem vasto, um rol padrão, e abraça hoje o que é o mais importante, o mais comum, né? Que é o AVC, câncer. Então, abraça. Infelizmente, né? Infelizmente, somos mais comuns, então o seguro de vida abraça. E por um valor, gente, tecnicamente eu sempre falo, irrisório. As pessoas têm aquela concepção que com seguro de vida é caríssimo. Não é. Então, você faz uma apólice ali, você consegue ver um valor com a mensalidade realmente que caiba no seu bolso e você vai estar ali, ó, tranquilo, não só para doenças graves também, como o padrão que é para morte ou invalidez também. Então, você também usa em caso de um acidente, você ficou em algum tipo de invalidez, você também recebe esse capital. Então, assim, é um seguro que você usa tanto em vida quanto seus familiares na morte também. Sem contar as assistências que tem. Tem muitas são hoje que muito oferecem telemedicina. Tem muitos que oferecem consultas com psicólogos por telefone. Acompanhamentos. Tem algumas companhias que oferecem personal trainer. Aqueles que passam um treinozinho já montado. Nutricionista. Então, também. é muita coisa que oferece no seguro de vida hoje. É um seguro realmente pra vida. O produto, ele ganhou musculatura, né? Com certeza. Ele ficou... Hoje é muito mais robusto. Produto... Tem uma cobertura também que eu gosto muito, que é uma cobertura muito especial, que é o DIT. Que o Breno estava até falando comigo sobre ela hoje. Que é a diárias por interrupção de trabalho. Vamos supor que um médico trabalha numa clínica particular, receba cada cirurgia que ele faça. E ele fratura a mão. Ele vai ficar dias sem poder operar, até poder estabelecer novamente a saúde da mão. E aí, esse dinheiro que ele vai ficar deixando de receber. Aí você pode contratar um valor que você paga, recebe da diária. Vamos supor, eu contratei R$300 a minha diária. E isso é os 365 dias do ano. Aí, quando for renovar a pólice, novamente, a gente vai ter vai começar do zero, né? Mas, caso ele já tenha cobertura, seja uma pólice contínua, vai também se renovar. É uma... Extremamente importante para profissional liberal que... Com certeza. Quem trabalha com... CNPJ... Quem trabalha com serviço, e serviço manual na questão, vamos dizer, uma cabeleireira, um fisioterapeuta, o médico. Então, todos esses profissionais que literalmente fazem o serviço de forma física,
é de extrema importância, porque assim que aciona esse produto, tem os dias, assim que aciona o produto, vai receber até ele realmente estar com essa questão. Então, é um produto também de extrema importância. É muito robusto o seguro de vida. Não só para, como que a gente comentou, não é só para em caso de morte. As pessoas ainda têm que trabalhar um pouco na mente, porque hoje, se você for pegar o fluxo de seguros de vida hoje ainda são muito pequeno em relação a seguro de automóvel mesmo. Então, as pessoas se preocupam mais em segurar um bem A físico gente do que tinha sua esse própria número aqui, a vida. gente já falou esses números aqui, né, Sim. Nai? A gente Se já eu falou não me esses engano, números, agora eu não lembro, Entre não. 6 e 9% da população brasileira conta com seguro de Se eu não vida. me engano, é isso. Não chega nem a 10% da população que tem um seguro de vida, que teria que ser o produto mais importante, que é a sua vida, a vida da sua família, o bem-estar e o futuro dos seus filhos. Deveria ser, eu sempre falo, quem é pai mesmo aqui, a criança, descobrir que você é pai, correr pro seguro de vida que não tem. Porque você vai estar ali dando uma garantia pro futuro do seu filho, pra estabilidade da sua esposa, em caso de uma fatalidade na falta desse cliente. Se eu não me engano, tem uma conta do salário do americano, do norte-americano, que ele tira, se eu não me engano, 10% do salário é para a seguridade. Seguimos. É todo 5% eu lembro que é para Sim. investimento, isso daí eu tenho certeza Sim, absoluta, mas ele tem já valor uma pré-estabelecido. conta, valores pré-estabelecidos Para em seguros. termos de porcentagem, ó, isso aqui é seguro. Eles têm essa mentalidade mais aberta para esse tipo de importância. Porque tudo lá é seguro. É seguro para residência, é seguro para comprar, é o seguro de vida, é o seguro para garantir a questão do odontológica, que é caríssimo lá fora. Então, eles literalmente investem muito em seguro, porque eles veem essa importância. Não é à toa que a maioria das seguradoras, né, são todas de fora, porque elas entendem, né, elas foram constituídas em países que entendem essa importância. E as melhores estão na mão das meninas, Davi né? De consegue. Pamela, principalmente lá, que é a da Sim. carteira de benefícios da Vi Consegue, vocês encontram Sim, lá. hoje a gente trabalha com as melhores e maiores seguradoras do mercado. Nós temos, inclusive, seguradoras que são especialistas em vida, que Sim. tratam somente vida. Conheço algumas, conheço duas principalmente. Mas nós não vamos falar as marcas, não. Depois a gente Hoje fala. não. Tem muitas. Em off eu vou bater uma Sim. resenha com vocês aqui. Mais o que de vida? Eu posso pular a minha pauta aqui já? Mas senão a gente faz igual no último, fala só de vida. Fala só de vida. Hã? Vamos fazer que senão a gente faz igual no último, pode falando só de seguir. Por isso que eu tô vida. falando. Verdade. Mais alguma coisa de vida ou vou pra saúde? Não, acho que hoje Deixa pro ficou... próximo episódio. Guarda um pouquinho, Guarda um Pamela. pouquinho. Guarda um pouquinho. Eu sempre tenho muito pra falar de vida. E assim, e é um assunto gostoso. Sim. Né? Assim, gostoso quando eu digo no sentido de prestar um serviço para quem está nos vendo, está nos Sim. ouvindo, no sentido de, cara, pegue seu seguro de vida e use seu seguro de vida. E use. Qual o benefício que ele tem ali para que você possa utilizar? Quando você faz isso, ele se paga. Com certeza, com Ele certeza. se paga, pronto. O que eu tenho aqui de serviço para poder usar? Então eu vou usar e ele vai se pagar e massa, todo mundo ganhou com E isso. quando a gente usa, a gente realmente vê o valor. Como você comentou, se paga, você vamos pegar uma consulta com um psicólogo. Então, você ter na telemedicina, você ter esse acompanhamento, já pagou toda a sua apólice que você paga feliz da vida. Certo. Vamos falar de plano de saúde. Pamela, como é que eu escolho o melhor plano de saúde em cima da minha necessidade, da minha família, da minha vida? Como escolher o melhor plano de saúde? É como eu te falei, eu sempre faço um estudo já de cliente para cliente, porque eu preciso saber quais são as necessidades dele. Primeira coisa que eu sempre levo assim em consideração é a questão do que ele precisa. Vamos lá, o que a Alvina está precisando hoje na área da saúde? Você precisa de um plano que te entregue consultas, exames, ou você precisa, sua preocupação mesmo é uma internação, que você precisa entrar para uma cirurgia, alguma coisa do tipo. Se o seu caso, eu me preocupo hoje com a questão mais hospitalar. Então, a gente tem um produto que a gente pode oferecer somente as companhias que oferecem os hospitalares. Mas também, se você falar, não, Pamela, as consultas para mim são bem legais, eu gosto muito de ir ao dermatologista, faço exames periódicos com cardiologista, alguma coisa do tipo. Então, a gente pode seguir para um ambulatorial que vai ser um que vai se encaixar na sua necessidade.
nesse instante você estava dizendo que a sua preocupação maior é sempre o internamento, né? Não, eu achei interessante quando você falou, porque quando você já separa a questão, ó, ou você faz a utilização de consultas e tem urgência e emergência, Sim. internamento, eu já pensei assim, esse aqui de consulta é muito mais mulher do que homem, porque o homem não gosta de médico. A gente vai chegar nessa parte, né? A gente vai falar sobre isso. Homem não gosta de médico, então o homem vai falar assim, não, só internamento tá só ótimo, internamento, urgência e emergência, E acabou. não tem esse negócio acabou. de consulta, ficar indo de médico e tal. Interessante essa de homem e de mulher, e mais uma vez o estudo do seu público, da sua pessoa, Com certeza. que é a humanização e a personalização do Que hoje atendimento. os planos estão bem diversificados, porque eles entendem que cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, trabalhar só com um tipo de plano genérico não iria abraçar todo mundo. Porque, nossa, a minha necessidade hoje é só um laboratorial. Nossa, minhas condições hoje é só pagar o laboratorial, porque é o que vai me abraçar. Ah, nossa, hoje eu quero um hospitalar. Eu realmente, o hospitalar me abrange, tá nas condições para mim, então eu vou pagar. Então, assim, a gente consegue atender uma maior quantidade de público, entendendo a sua necessidade e oferecendo ótimos produtos. Porque são as mesmas companhias, porém com essa diferenciação no próprio plano. Mas não deixa de ser excelentes seguradoras. Porque não adianta eu chegar, você me pedir uma cotação, eu te encher de cotações. Sim. Tem dia que você não vai nem abrir. Se você não tiver com uma coisa ali muito bem específica pro que você precisa, Não é. a probabilidade de eu te perder como cliente é muito grande. Então, eu procuro saber, e o que você precisa, sua abrangência, como é que você faz? Você vai muito em Salvador? Que como nós estamos no interior, né? Salvador você vai muito. Em São Paulo, como é que é? Você tem alguém que mora lá, que você visita constantemente? Você teria algum interesse em ter uma cobertura que cobre também lá? Eu sempre procuro saber essas questões. Outra coisa que eu pergunto, a questão saber se a pessoa, ela vai muito em consulta. Você vai muito em consulta? Já tava me respondendo dizendo que não, né? Mas eu pergunto, você vai muito? Como é que é a sua relação? Você precisa, assim, com a questão de ir ao médico, de a prevenção, como é que você faz? Você vai muito? Olha, eu vejo qualquer coisinha, eu corro pra poder ir no dermatologista. Olha, qualquer coisinha que meu coração deu uma acelerada hoje, pode ser até um amor, ó. Mas a pessoa, não, eu vou no cardiologista hoje. Então, eu preciso saber essas questões, por quê? Porque se a pessoa fala assim, olha, Pamela, eu vou bastante em consulta, será que não seria mais interessante um plano sem coparticipação? Que a pessoa não precisa pagar toda vez que vai numa consulta? Mas a pessoa fala assim, Pamela, não, vou no check-up anual, faço ali o check-up do corpo, vou ali, mulher, vou ali no ginecologista e acabou. Então, vamos partir para um plano com coparticipação? É meu caso, check-up anual, e se tiver urgência e emergência só. Porém, comigo vem o pacote família, e aí precisa muito mais De mais do coisas. que... Ainda mais você que tem 3 mulheres dentro de casa. Exato, 3 mulheres, e as 2 pequenas, elas têm uma necessidade bastante latente, né? Eu tô com uma em casa agora lá, ruim para levar pro médico, que gripe nesse tempo de conquista é o que há. Todo dia é uma estação diferente. E a importância mesmo do plano de saúde nessa questão preventiva. Como você mesmo comentou, você é daquele tipo de perfil do check-up. E eu também sou daquele do perfil do check-up. Então, assim, até financeiramente, o plano de saúde, ele é extremamente econômico se você olha para isso. Porque vamos fazer um check-up geral. Aí vai o cardiologista, vai o neuro, aí vai fazer os exames. Quando juntar tudo para quem gosta de fazer o check-up, já deu o seu valor do plano do ano. Muitas vezes ainda mais, a depender se você é daquele profundamente no check-up. Meu namorado mesmo, ele faz o check-up da ponta da unha até o fio do cabelo. Então, assim, o plano de saúde, ele economicamente te alivia dessas questões. Nós, mulheres mesmo, que a cada 6 meses temos que fazer um segundo check-up. Então, assim, o plano de saúde nessa questão preventiva é maravilhoso. A gente chega ali com o nosso plano. Nos casos, quando tem a coparticipação, tem só um limitezinho a mais que você paga, mas para quem só trabalha com check-up, os de coparticipações é excelente. Ah, não, tem aqueles que têm as doenças crônicas, que mensalmente tem que estar fazendo muitas consultas. O sem coparticipação pode abraçar ele melhor. Então, assim, o plano de saúde hoje, para quem tem a possibilidade, a gente entende que não é a realidade de todo mundo. Por isso também, além dos planos, tem aqueles cartões de benefícios que conseguem abraçar esse pessoal. Mas para aqueles que têm a possibilidade de ter um plano de saúde, tanto para você, para sua família,
pensando também na urgência e emergência, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe Com nem certeza. daqui meia hora. Então, para todos aqueles que tenham o desejo de entender um pouco mais, chame a gente lá na Biconseg, a Pâmela aqui, que ela é responsável por essa carteira, vai tirar todas as suas dúvidas, entender aquilo que realmente caiba no seu bolso e entender que você é a pessoa mais importante. Então, você tem que cuidar de você, cuidar da sua família. É outro ponto que eu sempre gosto de saber. Financeiramente, você está disposto a pagar quanto no plano de saúde? Ah, Pamela, eu quero pagar X. Ó, eu tenho esse que é X, eu tenho esse que é menor que X e eu tenho esse que é maior que X. E aí, vamos ver aqui dentro desse. Eu não Ok. costumo chegar e encher o cliente de cotações, 1000 opções, porque essa semana mesmo eu atendi uma mocinha novinha. E aí, ela não sabia assim, nada. Ela, Pamela, eu não entendo nada de plano de saúde. Eu falei, eu quero sua ajuda. Eu tô conversando com você aqui, eu sei que você vai conseguir me ajudar. Me ajuda a escolher, eu preciso de um plano assim, assim, assado. Conversei com ela, falei, ó, me fala onde é que você costuma ir, o que é que você precisa, como é que é o que é que você faz. Entendi, montei o perfil dela, falei, ó, pra você, o que a gente tem de melhor pra oferecer são essas 2, 3 empresas. É o que você vai lhe atender bem aqui em Conquista, vai lhe atender bem em Salvador, vai lhe atender bem em algum outro local da Bahia. Ela, pronto, fechamos. Sempre que você procura entender a necessidade do seu cliente, a chance de sucesso é muito maior. Né? Eu não acredito muito nessa questão de... me passa uma cotação de saúde. Ah, tá aqui, Unimed, Bradesco, Sul América e afins. A Não, vida, não é só a assim. vida pela vida. Uhum. Nunca tem que ser só a vida. É realmente experiência. A Davi Consegue, a gente tenta vender experiência. Então, ter esse relacionamento. A gente tem que passar a confiança para ter essa confiança de volta. Porque a vida pela vida tem milhares de corretoras. Mas como é que a gente quer ser diferenciado? Como é que a gente realmente vai querer prestar um excelente serviço? É nesse tipo de atendimento. A gente entendendo a real necessidade da pessoa para que ela fique confiante em vender um produto que é excelente também para as seguradoras, porque não vai ter aquele fluxo, porque tem profissionais que vendem por vender. Quando chega na hora da utilização, esse plano não me abraça. Eu vou ter que pular para outro plano. Então, assim, esse tipo de divisão é benéfico para as próprias seguradoras. Não, você vendeu alguém que necessita, a gente comentou aqui vamos dizer, uma seguradora, a Unimed. Se a gente vende a Unimed para alguém que entende que a necessidade dele é a Unimed, ele vai ficar com aquele plano Com certeza. por toda... E engraçado não, assim, e é interessante a gente falar que, infelizmente, quando a gente fala de plano de saúde, a gente fala de duas coisas no nosso país que são muito sérias, tá? A primeira é que a saúde, ela é cara. Hoje qualquer Muito. consulta vai 250, pagar... 300 brincando. Exatamente. Procedimentos, então, lá em cima. E o segundo, depender da saúde pública, é muito complicado. Muito. Então entra aí um papel social do plano de saúde também muito forte, porque ele viabiliza a saúde de muita gente, ele viabiliza o tratamento de saúde de muita gente que ou ia agonizar na saúde pública ou ia ter que vender um rim para fazer a saúde privada. E para aqueles que têm a possibilidade de ter, né, o plano de saúde, alivia essa questão do serviço público. Porque menos pessoas que não teriam necessidade daquele serviço... Desafoga, né? Desafoga. Com certeza. Desafoga. Então, o serviço prestado pelo um plano de saúde não é só para os clientes. Beneficia até aqueles que também não têm plano de saúde. Porque realmente alivia o sistema público. A gente sabe que é muito complicado. E abraça todos aqueles que não, eu tenho a condição de ter o plano de saúde, vou para as minhas consultas, não vou ter necessidade de ir para uma UPA ou qualquer outro serviço. Então, isso realmente facilita em um todo. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora de uma coisa que eu gosto. Assim, sou adepto, gosto, e aí você fala, a consulta desse jeito já me ajuda mais, a telemedicina. Já é um negócio que eu já gosto, sabe? Telemedicina, Pan. Nossa, eu acho que a telemedicina, assim, ela realmente veio pra ficar. Eu queria que todo mundo hoje pudesse fazer uma consulta com a telemedicina pra entender o quão importante ela é. Não é só a questão da praticidade. A praticidade, eu julgo que ela fica até pro final, na questão do que eu acho o quão importante ela é. A questão da telemedicina, pra quem não conhece, a telemedicina é feito, se agenda, né? Alguns seguros de vida também oferecem, tá?
as telemedicinas e alguns planos de saúde também, a grande maioria. Você liga na central, como qualquer consulta que você vai agendar, e aí você tem à sua disponibilidade de um médico. O médico vai te atender, muito provavelmente por videochamada, muito difícil não ser por videochamada, e você explica onde dói, o que dói, como dói, porque muitas vezes as pessoas vão para o SUS, para o pronto-socorro, com uma coisa que ela não é que não há necessidade. Todo caso de doença há uma necessidade de procurar um médico. Mas uma coisa que talvez que seja de uma forma resolvida de uma forma melhor. Às vezes você tá com uma infecção na garganta, às vezes você tá com um sintoma gripal, às vezes é uma questão de uma virose, que um médico, pela telemedicina, ele pode te auxiliar. Ele pode te receitar um remédio, ele pode te diagnosticar, sem contar que pense o quanto que é vantajoso, por exemplo, você e sua esposa, mas vamos colocar num cenário de uma mãe solo, que tem 2 filhas, ela vai no hospital, precisa ir no pronto-socorro por causa do atendimento de uma, a outra tá saudável. Aí ela leva a outra e acaba adoecendo no pronto-socorro, por conta da concentração de vírus. Então, essa questão de você não precisar sair de casa para atendimentos que dá para ser resolvidos de forma online, é muito bom. Aí, assim, e lembrando também que sempre o médico da telemedicina, se ele vê que não está ao alcance dele de resolver daquela forma, ele vai te direcionar a um pronto-socorro, a uma consulta ou qualquer outro especialista que seja necessário. A telemedicina, ela foi implementada, né, na época da pandemia. As seguradoras entenderam o sucesso desse tipo de produto e assim se firmou em todas as demais seguradoras. E além da praticidade de tempo, principalmente para aqueles, digamos, que tenham doença crônica, que sempre tem que estar ali mensalmente acompanhando. A telemedicina é uma mãe para esse perfil, porque você consegue ter suas consultas, porque quem tem as doenças crônicas precisa ali, só realmente para ter aquela revisãozinha. Na telemedicina também emitem tanto os receituários, receitas de exame, emite normalmente com a mesma garantia do que um fixo. Então, assim, quem experimenta realmente a telemedicina, elas gostam bastante, porque elas ganham tempo, praticidade, conseguem ter acesso a todos os especialistas. Como a Pamela comentou, quando o médico identifica que realmente precisa ir presencial, ele direciona presencial. Caso não, ele passa ali sua receita, você consegue comprar o seu remédio. Você, às vezes, muitas vezes, é só realmente uns sintomazinhos que você não precisa se deslocar ou marcar com um plano, porque às vezes o plano você vai ter para daqui tais dias. A telemedicina você consegue marcar com uma antecedência melhor. Então, realmente veio para revolucionar de uma forma extremamente positiva e está ganhando bastante mercado. E para quem tem a oportunidade, a gente usa pelo menos uma vez, que vão entender a facilidade desse produto. Se despir dos preconceitos, Sim. Com né? certeza. Eu costumo dizer, Brenda e Pamela, que a gente vivia meio que tecnologicamente no século XIX, sabe? E a pandemia veio como uma voadora em Com nossas certeza. costas e empurrou para o século XXI, assim, utilizando tecnologias de forma mais assertiva, né? Quantas e quantas vezes a gente não viajava para Salvador para sentar numa reunião? Né? E hoje a gente, vou fazer um meet aqui, pronto. Com e certeza. já era, Resolve uma tudo que call, precisa. e já era. E a telemedicina, então, acho que foi um avanço muito grande. Também Não concordo precisar enfrentar esse ambiente hospitalar, Sim. que às vezes é a mãe que vai levar a outra, né? Mas muitas vezes a pessoa que estava numa linha de piorar ou não, ela piora por conta da exposição ao ambiente. Com Às certeza. vezes um idoso que, por algum outro motivo, não pode se locomover por causa de alguma coisa, vamos dizer, uma torção no pé ou algum cansaço, e precisa fazer aquelas consultas de rotina mesmo, para poder entender como é que tá, facilita bastante. Então, você não precisar se deslocar com alguém idoso para poder enfrentar filas, para poder se expor mais ainda. Se é uma consulta de rotina, uma consulta só para realmente de monitoramento, na telemedicina, o seu pai, sua mãe, sua avó vai estar ali no conforto da casa deles, porque é estressante, né, para essa faixa etária sair, vai estar no conforto da casa dele fazendo a consulta de rotina. Se tem necessidade, se é um caso que realmente precisa ter toque físico, ele orienta, vai para o hospital. Pronto, então você já ganha um tempo, porque quantas vezes a gente vai numa consulta
E às vezes não tem a necessidade Só uma nem... virose. Só uma virose, eu não tenho necessidade nem de exame, nada. Ah, não, você tá ok. Ah, não, é só uma virose, passa aqui a receita e tal. Então, esse tempo gasto consegue resolver na telemedicina. Eu tenho uma Viroses amiga... e crianças, viu? eu tenho uma amiga É. minha que é médica, que aí ela fala bem assim, ó, antes de você ir no pronto-socorro, eu vou te examinar. Eu vou te examinar porque... Pra que você vai no pronto-socorro pegar mais uma doencinha? Não, vem cá que eu te olho antes. Exato. Eu sou o suspeito, porque eu, assim como a consulta, hospital, eu desmaio pra tirar sangue. Eu só vou que- só que eu na tô falando. necessidade. Eu também. Então, quando é pra alguma coisinha, tô assistindo alguma coisinha aqui, ó, telemedicina. Vê lá o especialista que eu tô precisando. Ah, não, Brenda, tá ótimo, isso e aquilo, pronto. O que é diferente de se consultar com o Google, viu, pessoal? Verdade. Não é pra jogar no Não- chat não GPT. não é Dr. Google ou Dr. Exatamente. ChatGPT. A telemedicina É são um Não profissional, confunda. Profissionais. médicos e médicas que Exatamente. vão te atender Com de acordo CRM, tudo à certinho. especialidade, Isso. segundo a sua necessidade, tá bom? E muitas vezes até o próprio médico que você vá pessoalmente possa ser um dos que estão na telemedicina. Com certeza. Então, é extremamente confiável. Ó, então, vou falar uma especialidade aqui, que é uma especialidade que eu uso de 2 em 2 meses, faço telemedicina, para mim é excelente, eu acho que me dá até mais confiança, tá? Que é o psiquiatra. Minhas consultas psiquiatras ou psiquiátricas, com psiquiatra, são todas via telemedicina. Todas. Ou seja, uma especialidade extremamente importante que você não precisa do toque. Com tanto a o gente psiquiatra conversando- quanto o psicólogo consegue ter aquela rotina semanalmente tranquila pela sua telemedicina. E me ajuda demais. Produto Verdade. hospitalar. Fala um pouquinho pra gente como que ele funciona, como é que tá funcionando dentro dessa carteira o produto hospitalar. Estamos com a campanha forte dele agora, viu? A gente tem o produto hospitalar, que é como eu falei anteriormente, é um produto para quem não precisa das questões de consultas e exames, que abre mão dessa parte ambulatorial. Que o que é realmente a preocupação é a UTI, é o internamento, é a questão cirúrgica. A pessoa que tem essa preocupação maior, a gente sempre fala, ó, vamos partir então para o plano hospitalar, é o melhor para você. Inclusive, recente a gente fechou o plano de um médico muito famoso aqui na cidade, inclusive, que ele falou, não, eu não tenho necessidade de ter uma ambulatorial, o que eu preciso, eu vejo com um colega, eu faço com um colega, tudo muito fácil. Principalmente para a questão dos médicos, é muito fácil a questão de estar dentro de um hospital, de estar ali, de ter Eu tinha pensado nisso. de uns outros colegas que podem ajudar nas questões de consulta, então fica muito mais barato, porque o hospitalar, ele cai pelo menos entre 30% e 40% o valor do ambulatorial e hospitalar. Lembrando que o hospitalar também, ele tem a cobertura da obstetrícia, tá? Então, para quem tem essa preocupação, nossa, como que eu só tenho um plano hospitalar e engravidei, e agora? A questão da obstetrícia, o parto, essas coisas, tudo certinho, vai ter cobertura. É um excelente produto para quem realmente acha dispensável a questão das consultas e exames, que consegue fazer igual a Alvino, o check-up uma vez no ano. Inclusive, temos produtos que oferecem o check-up anual pro titular, que aqui a gente ainda não tem fornecendo esse check-up em Conquista, mas temos em Salvador. Então, é fácil para poder ir, para poder realizar um check-up anual certinho. É um produto, assim, que eu me apaixonei, me fizeram apaixonar. Eu acho hoje que é um produto bem completo, assim, para quem realmente não tem essa necessidade tão grande do ambulatorial. E o interessante desse plano em questão também, que até as consultas, exames ou qualquer tipo de pós da urgência e emergência, se você precisar fazer acompanhamento de fisioterapia, que seria consulta, mas foi proveniente de uma urgência, emergência ou de uma cirurgia, Cobre. tá coberto. Esse plano, essa campanha específica a gente Então, tá... todo o processo e não É apenas todo o ato. processo. Isso. Tudo que você... Entrei hoje pela urgência e emergência, eu tô com um internamento. Lembrando que urgência e emergência não precisa só designar num internamento para ser coberto, tá? Você pode entrar... Urgência e emergência é coberta a todo momento. Mas eu tive um internamento que foi a partir dessa urgência e emergência. Precisei fazer algum procedimento, vamos supor, passar uma sonda, coberto. Precisei realizar exames dentro do hospital, coberto. Precisei tomar uma medicação dentro do hospital, coberto. Todos os procedimentos decorrentes daquele internamento,
provenientes dessa urgência e emergência está coberto. Então, é muito interessante, como a Pâmela falou, da questão do médico. Ele não precisa estar toda hora em consulta, porque eles têm ali amigos que eles podem se abraçar. Mas se ele entrar em uma urgência e emergência, chega lá e precisar e tudo, vai estar tudo coberto pelo plano. E tem outras profissões que realmente se abraçam nesse plano também. A gente está numa campanha, né, para todos aí que vão querer saber, da Sul América. A seguradora é um plano excepcional e tem esse hospitalar bem diferenciado para profissões. Então, tem um preço bem diferenciado que chega a cair aí 40% do valor e tem toda essa cobertura. Eu nem sou médica. Nem sou médica, mas como eu tenho muitos amigos médicos, eu já fico assim, olha aqui, pra me ver isso aqui, o que é? Ó, aqui, o que é? Não, se você me girar, então imagine como que não é. cunhado médico, já tô pensando nisso aqui. Imagine como que não é quem realmente é... Eu tenho uma amiga médica, Luara, ó, um beijo, sofre na minha mão. Ô, Lu, aconteceu tal coisa, tá acontecendo tal coisa comigo aqui. Então, é sempre como você tem ali, imagine eles que estão vivendo ali cercado. De uma especialidade, de outra, eles com certeza vão perguntar, olha, eu tô com tal coisa. Eu sou genro de um médico antigo da cidade, e dentro da cidade, assim, não sei se com os médicos novos existe isso também, mas e não é só o próprio médico, não, é a família do médico, um atende a do outro, Isso. É meio que uma troca, Si, eu sou o reumato, eu atendo o seu filho, e você oftalmo atendo eu, e assim... Com certeza. E além dos médicos, né, porque tem um rol de profissões, é realmente a necessidade daqueles que entendem que, não, eu só quero mesmo para urgência e emergência. Eu sou mulher, só quero para urgência e emergência obstetrícia, então está extremamente coberto com um valor bem menor. É bem interessante porque deixa ainda mais acessível, né? Com certeza. E, na minha opinião, de leigo, sempre falo que eu sou cliente. É a grande necessidade, né? Não é a grande necessidade, deixa eu corrigir. É o grande medo que a gente tem, é isso, é acontecer alguma coisa. Acho que é o mais importante, é o mais importante hoje. Né? Então, não sei. Vamos falar um pouquinho de dente agora? O que vocês acham? Bom demais. Vamos, dente, plano odontológico. Estamos em campanha, por favor, me procurem. Campanha. Não, quando a gente fala pra vocês... vive de campanha. Quando a gente fala pra vocês que a mente de Léo trabalha 24 horas no dia, que é todo dia ele procurando uma coisa louca pra tirar o juiz da gente, assim. Eu não encontrei depois que ele voltou de Nova York. Só pra você ter noção, Brenda, ontem a gente... foi lançada uma campanha pra gente, pra toda a corretora. Brenda agradeceu e no final ela tipo assim, então, mas estamos com uma campanha nova. Então sempre assim. Não dá pra gente respirar. É fazendo a campanha, batendo meta, outra. A gente não respira. Antes do odonto. Vocês não sabem como eu fico feliz com tudo isso, sabe? Porque assim, a gente viu essa transição, a gente viu essa mudança, a gente conseguiu... às vezes conversar com o gestor bastante nesse sentido, e eu fico muito feliz com essa mudança e muito feliz pelas pessoas que capitaneiam essa mudança e esta evolução de forma muito notória, né? A gente está falando de resultado, mas a gente está falando de atendimento diferenciado também. A gente está falando de meta batida, mas a gente está falando de planejamento também. Então assim, eu fico muito feliz como cliente me consegue, né? Como parte da Viconseg também. Mas vamos pro desdente. A gente tá com um projeto novo aí que você vai gostar bastante, viu? Tem certeza disso? No off a gente te fala em breve pra todo mundo. E não tem segredo, daqui a pouco daqui a pouco a gente já vai falar pra ele. Daqui a pouco fecha aqui. aí. Se elas não falarem, eu falo. Com certeza. Viu? Porque ele sempre chega aqui, né, Nai? Tem novidade. Tem novidade. Tem que ter novidade. Tá? Vamos falar de plano odontológico na prevenção da saúde bucal, plano odontológico que são oferecidos pela Viconseg, quais as carências desses planos, o que cobre um plano odontológico, que também é um produto um pouco mais deixado à margem pela maioria das pessoas, né? Sim, com certeza. Eu costumo falar que só não fica com o plano odontológico quem nunca precisou, porque hoje se você for fazer uma extração de siso, você gasta 400, 500 reais. Eu tenho um plano de 400, 500 reais anual. Você tem 4 sisos. Então, se você for precisar tirar todos, no caso. E qualquer outra urgência, emergência, qualquer outro procedimento que você precise fazer, o plano odontológico, ele caminha muito com a saúde. É tão importante quanto. A gente estava discutindo sobre esses dias as doenças corporais que são causadas pela boca.
Não só as doenças bucais, Sim. como as que a gente já conhece, né? Os tártaro, as cáries, essas coisas. A gente não tem só essas doenças que são causadas pelas bocas. São muitas inflamações, muitas infecções. Uhum. Infecções, inclusive, que vão para o coração. São realmente coisas muito graves. Então, a gente precisa dessa prevenção e não só desse tratamento. Quando eu digo, é porque para você retirar um siso é 400, 500 Sim. reais. Mas é a questão também do tratamento, da prevenção. Não só levando o tratamento, eu fui lá hoje, tô com a cárie. Não, e a prevenção para essa cárie não chegar? A gente precisa muito estar atento a essa questão. E o plano odontológico, ele te auxilia muito nisso. Eu fiz cotações agora, obviamente, para empresas um pouco maiores, mas com plano odontológico com valor de R$ 11. R$ 11. São Com valores empresas Bem, aqui de bem acessível. companhias renomadíssimas. Porto Seguro, Unimed, Sul América. Eu fiz cotação com valores muito pequenos. E, assim, e além da questão da prevenção das próprias enfermidades, o diagnóstico precoce. Porque para aqueles que têm a rotina de quem tem um plano odontológico, acaba adquirindo uma rotina do uso. A gente está sempre marcando consulta, a gente está sempre fazendo a limpeza. Então, assim, tem o diagnóstico precoce de doenças graves como o câncer de boca, o câncer na língua. E a saúde bucal, ela interfere no restante do corpo também, não é só na região do tem uma rosto, curiosidade da disso, boca. Brenda, bem Sim. interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das diferenças, e muita gente dá muito valor a isso. Sim. Na Copa de 1958, uma das diferenças que a delegação brasileira teve foi um tratamento odontológico prévio antes de ir para a Copa. Tem muita gente que liga isso ao título da Copa do Mundo como um dos fatores determinantes para a saúde corporal. Com certeza. E assim, ó, pra você ter ideia, o mau cuidado bucal, ele pode trazer infecções no coração, problemas respiratórios, problemas na gestação, causador também de partos precoces, desestabilização da diabetes. Então, assim, várias doenças que são causadas por uma má higienização bucal. E a questão preventiva também é um grande auxiliador. Na questão, até o exemplo da minha mãe, que ela teve câncer, ela foi para fazer uma consulta dentística, fez o raio-x panorâmico, e no raio-x identificou essa massa no maxilo. E quando foi que proveniente poderia ser um câncer, fez a biópsia, deu o câncer, e desde então a gente iniciou o tratamento. E foi descoberto por conta Tratamento do odontológico. odontológico normal, porque ela não sentia nada. Era um tipo de câncer que não tinha dores externas, então assim, ia passar o tempo, iria crescer mais ainda, iria atingir a questão dos olhos, iria atingir a questão do cérebro, Ninguém e ia quando, entender e nada. quando fosse perceber já seria tarde demais. Então a gente conseguiu ter um tratamento mais preciso por conta disso. Então, se minha mãe tivesse ainda feito o exame dental dela muito mais cedo, teria Precocidade. descoberto muito mais cedo, então o tratamento seria muito mais rápido. Então, a importância da gente ter esse tipo de prevenção. Às vezes não é necessariamente só a dentística, mas ali vai descobrir um câncer de língua, um câncer de boca, um câncer de garganta, que é extremamente comum. Eu que tive essa rotatividade com minha mãe, que a gente rodou aí vários locais por conta disso. O câncer de garganta, Alvino, nossa, é monstruoso a quantidade. É porque muitas pessoas às vezes não têm acesso, porque as questões oncológicas são de setores muito apartados. Então, às vezes você vai fazer uma consulta numa UPA ou consulta num hospital e não vê, não tem essa noção, mas a questão oncológica é gigantesca. E o câncer de pescoço, boca, maxilar, língua, meu Deus do céu, eu creio que logo mais vai estar para a para com o de mama, para você ter ideia. Nossa. Tem no Salvador mesmo, tem uma ala específica, um hospital que a gente necessitou, um andar todo é só dessa questão de face. Então, o plano Extremamente importante. muito importante, muito importante. E para criança?
Tem plano odontológico? Temos, sim. Normalmente são chamados de planos dental júnior das criancinhas. E temos. E é de extrema importância já pra gente começar essa questão dessa prevenção antes. Tem muita criança que tem a dificuldade de escovar os dentes, não gosta. E aí, o profissional, ele pode auxiliar. Você fez uma carinha com coisa que acho que suas filhas... Você já sabe. Eu entendo bem essa questão. A carinha que você me olhou... E aí, o profissional, até mesmo para ajudar a criança com a forma correta, o material correto, porque hoje, no mercado, a gente também tem uma variedade de escovas, uma variedade de cremes dentais, que não são adequados. O profissional pode te orientar em relação a isso, porque a gente, que você fala, né? A gente é leigo. Você é leigo pro seguro, a gente é leigo pra odontologia. Então, a gente pode chegar lá e eles podem orientar de uma forma melhor. Eu vi recente o caso de uma influencer, a filha caiu. E aí, nisso, ela bate a boquinha. E é pequenininha, acho que não tem 3 anos. O dentinho dela entortou. E aí, ela precisou ir na urgência e emergência. Ela tinha um plano odontológico, contínuo do saúde dela, porque pelo que a moça falou. E aí, ela conseguiu arrumar, colocou um aparelhinho ali provisório pra poder arrumar. Mas isso é de extrema importância, ainda mais a criança, porque a gente não tem controle sobre a criança, né? Pulou, caiu. Criança é criança, né? Eu gostaria de informar pra vocês que em Conquista a gente tem clínica 24 horas, tá? A gente tem clínica odontológica pra urgência e emergência, caso aconteça alguma coisa. Inclusive, conveniados aos nossos seguros, que a gente vende odontológicos. A gente tem a rede, ela faz parte da nossa rede credenciada. Clínica Alívio, é uma das 24 horas aqui de Conquista. Ela tá conveniada com a Sul América, então quem precisar do plano de saúde estiver preocupado com a questão 24 horas, a gente tem lá. A gente tem esse produto pra poder oferecer, né? Que eu acho muito preocupante. Você caiu, quebrou um dente do nada, de noite, um sábado. E aí? Vai ficar o final de semana todo assim? Pois é, minha gente, hoje foi vida, hoje foi plano de saúde, hoje foi plano odontológico, hoje foi com Alvino Brito, com Brenda, com Pamela, já batemos mais de 1 hora de podcast, passou rapidinho, então não se preocupem, elas vão voltar para a gente poder conversar um pouco mais. A equipe da Viconsegue vai estar aqui mais vezes pra gente poder conversar. Eu quero ver Brenda trazer Rafa um dia aqui pra 5 minutinhos. Já estamos. Porque o pessoal aqui, fala pra gente a gente aperta a Rafa todos os dias pra ele vir no podcast, mas Rafa... Vocês vão conhecer o responsável por sinistros. Competentíssimo. Hoje eu ainda falei com ele, falei, Rafa, eu vou falar com o Alvino, porque eu vou marcar um dia com você. Eu vou chamar Felipe do setor financeiro também. Vocês dois são amigos pra poder fazer um programa bacana. Eu tava com uma ideia pra rede social da Viconsegue, que aí ele não vai ter que... Não vai fugir. Não vai ter só dizer não. Nós vamos lançar o perfil de cada um lá, mas lá na rede social, tá bom? Aí ele perde essa vergonha, porque, gente, se você falar o nome Rafa, ele já fica todo vermelho. A foto dele vai ser de costas. Meninas, fiquem à vontade para se despedirem mais uma vez, agradecendo a presença e o engrandecimento que vocês dão ao nosso programa Momento Seguro. Eu só tenho a agradecer, é sempre maravilhoso tá aqui, né, com você, Alvino. Então a gente compartilha. Você ainda não teve com o Léo aqui, né? Aprende. Eu tenho que vir com o Léo. Porque a gente fica trocando de cadeira, gente. Com essa cadeira de Léo / Brenda agora. Mas é sempre muito bom estar aqui podendo compartilhar um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa rotina. E hoje a gente falou muito de cuidado com as pessoas. Então, para vocês que precisam, né, de qualquer tipo de produto, a gente está à disposição para poder estar fazendo essa orientação. A gente ali está aberto. Muitas vezes as pessoas têm a dúvida de querer entender mais, não necessariamente precisa fechar na hora qualquer tipo de produto com a gente, mas será maravilhoso também. Mas a gente está ali para atender todos vocês. Obrigada por vocês que sempre acompanham aqui o Momento Seguro, que é de uma extrema importância para todo mundo. É um ramo que realmente tira muitas dúvidas, que abraça. Eu particularmente assisto todos os episódios, porque toda hora a gente tô ali aprendendo um pouquinho, então dá pra tirar muita dúvida. Muito, e dá pra aprender demais. Então, muito obrigada
por essa oportunidade e até a próxima. Porque eu gosto de falar até a próxima, porque da outra vez eu falei até a próxima e eu já tô aqui de novo. Vai ter próximo. Vai ter próxima. Como eu ainda tenho mais coisas da minha carteira para apresentar, então até a próxima mesmo. Com certeza. Tenho muita coisa ainda para apresentar sobre a minha carteira. A gente tem a questão dos vales refeições, a gente tem o RC, que é a responsabilidade civil para profissões. É uma coisa que eu quero muito trazer para vocês, pra gente esclarecer algumas dúvidas e para que vocês esse aí é um podcast só disso. Só dele. É muito importante, muito bom. A gente já usou, a gente sabe que é bom. Então, eu quero muito poder trazer para vocês também. Agradecer o espaço. Por mais uma vez, a gente está aqui podendo falar sobre o nosso produto, sobre o nosso trabalho. Convido vocês a qualquer coisa que precisar, necessidade. Olha, eu tô precisando de um plano de vida, um plano de saúde. Me procura nas nossas redes sociais. Tem os nossos números, tem tudo certinho. Tudo que precisar, se precisar achar mais fácil para chamar pelo próprio Instagram, a gente vai direcionar para todo mundo. Então, o que vocês precisarem, podem contar com a gente. Meninas, muito obrigado. Até a próxima. Léo, seu lugar está sendo muito bem preenchido aqui. Assim como Navi consegue, já estou sabendo também que de vez em quando você está delegando bastante e isso é muito bom. A todos vocês, o nosso muito obrigado e até o próximo Momento Seguro. Até mais. Momento Seguro.